Amigos telespectadores, bem-vindos a mais uma hora profética. Eu sou o pastor Luís Melo, que vos fala desde os Estados Unidos, do estado da Califórnia. É um prazer estar convosco através da TV Enlace Portugal e desde já um abraço ao nosso querido pastor Ismael Fernandes, que tem sido realmente um companheiro nestas coisas do reino de Deus. Queria hoje falar-vos acerca das características, portanto, dos detalhes, das definições do que pode ser um embaixador no reino de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 29 e 30, diz que Jesus falou aos seus discípulos e afirmou estas palavras: Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amigos, quando eu penso e medito no reino de Deus, eu preocupo-me cada vez mais com o estado de muitas igrejas ditas cristãs que ainda não entenderam bem esta preciosa revelação do reino de Deus. É que muitas coisas podem ser perdidas no dia a dia das igrejas se não houver um entendimento correto, adequado, claro, do que é a dimensão do reino de Deus, do propósito do reino de Deus na terra. Se todos aqueles que se consideram crentes entenderem o que é o reino de Deus, então a igreja cristã no mundo alcançará a sua missão, alcançará o seu propósito e tocará muitas vidas. Mas se não houver um entendimento correto do que significa o reino de Deus e qual é o nosso papel e a nossa identidade nesse reino que é de Deus e não dos homens, então as igrejas vão representar um cristianismo falhado e que não alcança o seu propósito. Eu queria começar por refletir um pouco, com a ajuda de Deus, algumas características, portanto, de um embaixador. Todos nós sabemos que os embaixadores são pessoas que recebem a responsabilidade de representar, portanto, um determinado governo e o fazem com toda a dignidade, e onde eles se encontram, esse espaço, ou o que nós chamamos de embaixada, torna-se na realidade um território soberano, representativo desse governo que tem enviado esse mesmo embaixador ao seu representante. O que muitos cristãos não entenderam ainda é que antes de haver noção de geografia política na Terra, definições de monarquia, de república ou de outro qualquer tipo de sociedade, a dimensão de reino já existia, porque a Bíblia declara que o Deus que nós servimos é rei sobre todas as coisas. O apóstolo São João declara isso, que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, quando escreveu o livro do Apocalipse. Então, existem características que são próprias do embaixador, e eu estou a falar no contexto do reino de Deus, porque o reino de Deus é uma dimensão representativa do rei dos reis. Estamos na terra representando as regiões da glória, estamos na terra representando
o nosso governo maior, que é o governo do Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No contexto do Reino de Deus, por exemplo, um embaixador, ele é nomeado pelo rei e nunca pelas pessoas. Em qualquer tipo de monarquia no mundo, e concretamente no Reino de Deus, que é, digamos, a monarquia perfeita no universo, todos os embaixadores do Reino de Deus são nomeados pelo Rei, pelo Senhor Jesus Cristo. Cada embaixador, cada cristão, cada filho de Deus, cada salvo pela graça de Cristo, é nomeado para representar o reino ou o estado do Reino de Deus. É entregue somente aos interesses do reino. O embaixador, ele dedica-se corpo e alma ao interesse do Reino de Deus. O embaixador, quando é digno e entregue à vocação para a qual foi chamado, ele incorpora o Reino de Deus onde ele se encontra. O embaixador é sempre protegido pelo reino. O embaixador está sempre à responsabilidade do reino. Nunca se torna um cidadão do país onde mora na qualidade de embaixador. Todo embaixador, ele continua sempre sendo representante ou cidadão do país que o nomeou, do país que o enviou para ser representante. O embaixador só pode ser promovido ou despromovido pelo rei, neste caso da monarquia, neste caso no Reino de Deus. Então ninguém pode despromover um filho de Deus da sua identidade e do seu atributo e da sua responsabilidade no Reino de Deus. O embaixador tem acesso no Reino de Deus a toda a riqueza da sua nação no desempenho destas suas funções. O embaixador é um herdeiro da riqueza do Estado. No Reino de Deus, cada embaixador, cada cidadão tem direito a todas as regalias e a toda a riqueza e a todo o tesouro que o rei aprove colocar à disposição dos seus cidadãos. O embaixador verdadeiro no Reino de Deus, ele nunca dá a sua opinião pessoal acerca de questões diversas do reino, mas sempre ele dá a posição oficial do rei sobre as questões do reino. O embaixador, meus amigos, sempre tem o alvo de trazer influência no território onde se encontra a favor do reino que o enviou. Nós precisamos entender isto, que a nossa posição no Reino de Deus é uma posição de influência. Estamos aqui na Terra, você aí em Portugal, eu aqui nos Estados Unidos, com esta obrigação de desenvolvermos uma influência positiva, forte, dinâmica, na sociedade, nos níveis diferentes da sociedade, no ensino, nas formas de governo, para que o Reino de Deus tenha maior implantação e tenha maior afirmação na nossa civilização. Como embaixadores, nós somos nomeados e nunca somos eleitos pelas pessoas. Esta concepção errada e antibíblica de eleger pessoas por voto popular e secreto para cargos no Reino de Deus é, no meu ponto de vista, puramente ridículo e fora de qualquer base das Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando eu leio Mateus, quando eu leio Marcos, quando eu leio João, qualquer um desses evangelistas, eu vejo que eles foram nomeados pelo rei para serem parte do Reino de Deus. Estou a lembrar, por exemplo, em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 até 15, existe um exemplo de como Jesus se rodeou dos seus cooperadores, ou dos seus embaixadores, ou dos seus representantes. Diz assim, Marcos capítulo 3, no verso 13 a 15, diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. E para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demónios. Meus amigos,
uma vez nomeados, ninguém pode questionar a nossa identidade no reino de Deus. Diz o evangelista de Marcos que Jesus subiu ao monte, ao lugar alto da afirmação da sua autoridade, do seu reino, chamou para si os que ele quis. Então não são as pessoas que nós entendemos que deve ser, mas as pessoas que ele quer, são esses que ele chama para serem seus embaixadores, seus obreiros, seus representantes. Diz Marcos que ele nomeou 12 para um propósito duplo. Muitos querem ser nomeados para pregar, mas poucos querem ser nomeados para estabelecer uma ordem correta de funções. O evangelista Marcos declara que Jesus chamou a si 12, número 1, para que estivessem com ele. Não é possível fazermos a obra do reino de Deus como embaixadores, como representantes, se não tivermos consultas regulares com o rei, consultas consistentes com o rei, para podermos ouvir dele, questioná-lo, obter a resposta, direção, orientação e as ordens que nos competem, para que possamos desenvolver o nosso trabalho de embaixadores de forma correta e eficiente. Então esses 12 foram nomeados para estarem com ele e depois de estarem com ele, de receber essas instruções, pudessem ser mandados pregar, mandados a proclamar, mandados a anunciar ou a tornar conhecido aquilo que nós chamamos de Evangelho. São as boas notícias, as boas novas de que Jesus Cristo salva, transforma, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Essas são as grandes notícias que nós, embaixadores do Reino, temos a responsabilidade e a oportunidade de transmitir depois de termos estado com ele. Agora, existem alguns princípios que são importantes. Como embaixadores do Rei, nós estamos a representar uma forma de governo celestial, divina, aqui na Terra. E não podemos ser bons cidadãos do Reino e continuar a pensar de forma democrática. Porque, afinal, o Reino de Deus não é uma forma de democracia. O Reino de Deus, a Igreja, a sua Constituição, a sua dinâmica, não é uma Constituição ou uma dinâmica do governo dos homens, que é isso que significa a palavra democracia, mas é, sobretudo, uma forma de teocracia, ou seja, o governo de Deus. Deus é Senhor absoluto. Então nós temos que abandonar esta tendência de pensar democraticamente, e eu sei que esta é uma época das democracias, esta é a época dos governos democráticos, eleitos popularmente por voto secreto universal, que a democracia é um conceito moderno na nossa civilização, de certa forma, preponderante. Mas quando se trata do reino de Deus e das coisas de Deus, não se fala aqui em questões democráticas, fala-se aqui em questões teocráticas. E, portanto, Deus é Senhor absoluto. Nós somos súbitos, somos parte desse reinado glorioso que é o reino de Deus. Então, amigos telespectadores, o fim desta realidade é que o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, as boas notícias, sejam trazidas a todo o mundo. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar. E vai voltar como prometeu que o faria. Ele é o Senhor e Ele cumpre a sua palavra. Nós sabemos que um dia para Deus são como 1000 anos como um dia, mas também sabemos pelos sinais que estão à nossa volta, que Jesus Cristo está às portas para vir buscar aquilo que é parte do seu reino, aquilo que nós conhecemos como Igreja de Cristo, como este grupo que foi tirado para fora da confusão do mundo, do pecado, da perdição eterna, para estar junto com Ele. Este grupo que foi tirado da cidadania comum para se tornar um grupo especial de pessoas que são apontadas pelo Rei para serem seus embaixadores. Queria fazer uma oração pelo amigo telespectador que nos vê neste momento, para que você hoje, como nós o fizemos no passado, se torne também um cidadão do reino de Deus. E só há uma forma de você ser parte deste reino, com todos os direitos e todas as responsabilidades, com todos os benefícios, que é
aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador e deseja que Ele seja parte da sua vida, que Ele transforme o seu presente e possa desenhar um futuro de prosperidade, de paz, de saúde, porque esta é a promessa do Senhor. Eu tenho planos para a vida de cada um de vós, diz o Senhor, planos de vos prosperar, de vos abençoar e de vos dar um futuro maravilhoso. Então queria orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento para que as pessoas que me ouvem, que me veem, possam receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que possam aceitá-lo no seu coração, que possam mudar de vida, nascer de novo e hoje possam ser parte do teu reino e o sejam para todo sempre, no nome de Jesus. Amigo, orar é simples. Não se trata de um conjunto de palavras pré-decoradas, pré-estabelecidas, mas trata-se apenas de um diálogo com o nosso Criador. Nós temos orado nesta tarde para que você seja um cidadão do reino de Deus. Tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração, a sua alma e o seu entendimento, permitir ao Espírito Santo de Deus que possa fazer esta mensagem válida e relevante na sua vida. Nós estamos à disposição de todos os que queiram receber oração, ajuda espiritual. Você pode ligar-nos para o número que está aqui na tela neste momento e nós teremos todo o prazer e todo o gosto em entrar em contato convosco para ministrar na nossa e na vossa vida. Queria dizer-vos que aqueles que nos veem neste momento, que estão passando por uma dificuldade extrema, alguém que me vê neste momento que está passando por um problema grave no seu matrimônio, no seu casamento, eu quero dizer que se Jesus Cristo for Senhor e Rei do vosso casamento, do vosso lar, a vossa união vai ser fortalecida e o divórcio não vai acontecer. Há pessoa que me vê neste momento que tem um problema grave a nível das articulações, dos seus ossos, dos seus braços, das suas pernas. Eu quero dizer que Jesus Cristo é Senhor para curar. E neste momento eu ordeno cura na tua vida. Receba cura no nome de Jesus. Amigos, foi um prazer. Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade.
substance of things. Oh, nothing is impossible with me if you only believe. Your miracle is coming to you now. Touch your miracle in Jesus' name. Your miracle is power from above. Touch your miracle. Yeah. By faith, we understand that the world was framed by the word of God. Without faith, it is impossible to please Him. Without faith, without faith. Jesus said, your faith has made you well. Don't be afraid, only believe. Your miracle is coming to you now. Touch your miracle in Jesus' name. Your miracle is power from above. Touch your miracle. Just reach out tonight and believe for your miracle.